do povo de Israel. É o livro na qual o povo de Israel é conduzido em direção à terra que Deus prometeu à nação de Israel. Agora, se Gênesis é a criação e se Êxodo é a saída de Israel, algo aconteceu entre a criação e a saída de Israel que fez com que o homem se separasse de Deus. Nós conseguimos entender no texto que quando Deus cria o homem, a Bíblia fala que Deus cria o homem à sua imagem e semelhança. A Bíblia fala mais do que isso. Além do homem ser criado à sua imagem e semelhança, o homem foi criado com um relacionamento íntimo com Deus. O homem foi criado para se aproximar de Deus. E a Bíblia nos ensina que ao longo dessa criação, Deus deu ao homem a oportunidade de escolher se relacionar com Deus. E essa escolha de relacionamento com Deus se chama livre-arbítrio. É uma árvore que Deus coloca no jardim. Essa árvore ela traz uma representação simbólica, onde o homem adquirindo, comendo desse fruto, ele traria uma mensagem para Deus, de que ele decidiria não se relacionar intimamente com Deus, e isso se chama livre-arbítrio. Deus ele é o começo, Deus ele é o meio, Deus ele é o fim, ele é aquele que sabe de todas as coisas, e obviamente quando Deus ele traz essa árvore, ele sabe que esse homem ele ia comer dessa árvore, porque nós aprendemos que Deus ele é onipresente, onipotente, e o artifício de Deus maior ele é onisciente. Ele é aquele que sabe de todas as coisas. Eu lembro que uma vez na EBD foi perguntado acerca desse posicionamento que eu tenho acerca da onisciência de Deus. Pastor, ele é onisciente, então ele sabe aqueles que vão ao céu, ele sabe aqueles que decidirão não ir ao céu. E eu digo sim, ele sabe aqueles que vão ao céu e aqueles que não vão para o céu. Isso não faz de Deus um Deus mau, porque nesse meio, nesse intermédio, está o livre-arbítrio. E como é que Deus trabalha o livre-arbítrio? Eu vi uma explicação do Dr. Rodrigo Silva que eu achei interessante, e ele trouxe a analogia de uma escola. E no Ser Forte a gente tem as avaliações dos professores, que eu nem leio, porque as minhas avaliações não são das melhores. Porque o professor, eu digo o seguinte, aluno é aluno em qualquer lugar. E aluno do seminário teológico é aluno, não deixa de ser aluno. Se você der bobeira, ele vai colar com qualquer outro, ele vai trapacear com qualquer outro. E alguém fala assim, mas pastor, está no seminário. Tá, mas ele está ali no período probatório. E o professor está ali para ensiná-lo a passar pelo período probatório. Imagine que eu pego essa avaliação e eu digo para os meus alunos, olha, vocês me avaliaram em 10 ou me avaliaram em 0. Se você gostou de mim, você me dá 10. Se você não gostou de mim, me dá 0. Não tem meio termo, ou me dá 10, ou me dá 0. Imagine que eu pego as avaliações e eu começo a fazer uma seleção e eu digo 10. Se ela não gostou de, vou até dar um pontinho para ele, bota aqui. 10, muito bom, bota aqui. Aí vem o 0, eu falo, 0, esse aqui não foi muito com a minha cara, eu boto na esquerda. Opa, 10, eu boto aqui. Aí vem outro 0, bota aqui. Aí vem outro 0, eu boto aqui. Aí vem outro 0, eu boto aqui. Aí já bate o desespero. Aí vem o 10, opa, 10, bota aqui. E na hora de apresentar o diretor, eu pego somente as avaliações que são 10, levo para o diretor do seminário, e ele vai olhar e falar, meu Deus, quão bom avaliado é esse professor. O que é uma mentira? Eu desprezaria os 0 e consideraria os 10. O livre-arbítrio, ele passa por esse caminho. Quando Deus ele permite que o homem que vai negar tenha a sua existência, ele está dizendo o seguinte, eu sei que eu não serei avaliado, mas eu não irei interferir na vida do cidadão. Ele tem direito de escolha, ele pode dizer não para mim, mas eu tenho um grupo de irmãos, eu tenho um grupo de filhos que o sangue do meu filho Jesus cobriu. Esses são aqueles que me avaliaram, esses aqueles que vão morar no céu. Mas se Deus desprezasse aqueles que o rejeitavam, ele seria um Deus que se impõe, ele seria um Deus que não permite que as pessoas tomem partido das suas vidas. E é por isso que Deus ele é onisciente, e na sua onisciência ele cria um projeto na criação do mundo salvífico. E é por isso que quando a gente olha o Gênesis, no hebraico, a Bíblia está dizendo, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Pastor, façamos da ideia de plural, sim,
Porque a gente já estuda na teologia que lá em Gênesis existe o Pai, o Filho, o Espírito Santo, porque eles têm a mesma essência, porque eles são o mesmo ser. E ali no Gênesis, quando Deus cria o homem, Deus já planeja um plano de salvação, porque Ele sabe que esse homem vai se afastar, porque sem santidade ninguém pode ver ao Senhor. E uma vez que ele toma o partido de não seguir as tendências de Deus, ele peca, porque ele não está mais na direção de Deus. E perceba uma coisa, irmãos, a Bíblia fala que Deus se achegou a Moisés e deu a ordem a Moisés para que ele construísse um santuário, para que Deus viesse habitar entre nós. Quem toma partido, quem toma o princípio de habitar no meio do povo é Deus. É dele a iniciativa de resgatar a humanidade, é dele a iniciativa de vir ser Jesus Cristo, é dele a iniciativa de que Moisés construísse um santuário para que ele viesse habitar no meio de nós. Eu gosto de um teólogo que é o Kaiser, Manual Bíblico de Kaiser. Ele fala o Deus que tabernaculava, porque o tabernáculo significa a presença de Deus no meio do povo. Agora, essa construção, ela passa por alguns meios. Por exemplo, a Bíblia fala que Deus manda Moisés buscar madeira de acácia. Por que Deus não manda buscar o cedro do Líbano, que é muito mais fácil, que é uma madeira macia? Eu não sei os mais antigos, mas eu tenho um guarda-roupa que foi do meu pai quando ele casou. Ele é aquele guarda-roupa vinho escuro. Pra vocês terem ideia, ele foi do meu pai mudou-se para Recife, ele ficou na casa vazia, o meu tio precisou, pegou esse guarda-roupa, desmontou, montou em Volta Redonda. Eu vim do Recife, que esse guarda-roupa, peguei o guarda-roupa do meu tio, peguei e montei de novo. E se você for em qualquer madeireira, eu consigo botar ele 0 bala, porque a madeira é aquela madeira dura de antigamente. As madeiras que são usadas hoje são as madeiras de compensado, é aquela que você faz em 24 vezes. Você está pagando, o armário já acabou faz muito tempo. Porque não dura. A primeira vez que você desmonta, ele já fica aquele armário, veja bem, aquele armário. Você dá uma encostada nele, você vai para lá e vem para cá. Aí você encosta ele, cai para cá. Você abre a porta, as portas não se encaixam, não é assim? Aí a de cima bate com a de baixo, porque ela não tem mais alinhamento. Aí você fica botando os calços embaixo, quando você vê ele está igual um Fred Krueger lá parado. Mas quem é antigo deve ter aqueles móveis clássicos de cor de tabaco, que não é só cor de tabaco, é a madeira mais dura, e que dura. Tem uma coisa que se chama aquário, alguém já viu isso? Aquário? Não é isso? Aquário? É isso o nome? Antiquário, obrigado. Eu olhei para ele porque ele subiu a Serra de Petrópolis tem alguns meses, e lá tem 2 antiquários famosíssimos. Um deles tem até um soldado de chumbo, de ferro, não sei o que é, aqueles soldados romanos. Você entra no antiquário, tem móveis lá de 100 anos, de 200 anos, 300 anos. Você pergunta, por que o raio do armário que eu comprei 24 vezes durou um mês? Porque a madeira é dura. Deus fala assim, Moisés, levanta e diga ao povo que traga madeira de acácia. A madeira de acácia é dura, retorcida, cheia de nós. O Jonas não está aqui, sempre fico na dúvida se ele é marceneiro ou se ele é carpinteiro. Ele não, é diferente, tem umas teorias assim, a gente aceita, mas mexeu com madeira, para mim é a mesma coisa. E aí, você sabe muito bem, tinha uma prova do Silvio Santos, que era dos 4 prêmios. Quem lembra daquela prova? E ele pegava assim, pá. Se aquela madeira for dura, nenhum de nós consegue em 3 marteladas afundar aquele prêmio. Porque a madeira de acácia, ela era cheia de nós, ela era retorcida, a árvore ela era bruta, e você tinha um trabalho tremendo para que ela fosse ao chão. A madeira de acácia não tinha tratamento, ela tinha que ser cortada, tinha que sair da floresta, ter um machado afiado, ter braços fortes para que ela fosse lançada no chão. E essa árvore lançada no chão é que prestaria para fazer o santuário de Deus, o tabernáculo. Deus não quis outra maneira. Talvez Moisés tinha falado, Senhor, acácio, mas não pode ser compensado a casa Bahia, não. É acácia. Não pode ser os móveis que os irmãos têm nas casas dele, não. Madeira de acácia. Você vai nas árvores mais duras, mais robustas, derruba elas e construa. Irmãos, a madeira de acácia, ela traz um simbolismo para nós.
Porque o santuário foi feito sobre madeira de acácia. Lá em Eclesiastes capítulo 1, versículo 15, tem uma vertente, e é por causa desse texto e os outros, que nós, quando vamos estudar Eclesiastes, nós dizemos que é a sabedoria de Salomão. Portanto, nem sempre a sabedoria de Salomão é a sabedoria de Deus. Lá em Eclesiastes capítulo 1, versículo 15, ele fala: porque nem todo madeiro todo se endireita, tem madeiro torto que não se endireita. Só que eu conheço a Jesus Cristo, que é aquele que desentorta qualquer madeiro torto. E se Cristo não tem poder para desentortar o madeiro torto, ninguém mais tem. A Bíblia nos fala que o madeiro, Pedro, ele é representado por Pedro. Tu és Pedro, pedra. Sobre esta pedra, que é Pedro, construirei a minha igreja. Você olha a história de Pedro, homem bruto, grosso, pescador, ignorante, mas sobre foi a vida daquele homem que a igreja se levantou. Foi sobre a pregação daquele homem que em Atos capítulo 12, mais de 3.000 almas aceitaram a Jesus. E mesmo depois da obra sendo feita na vida de Pedro, a Bíblia nos ensina que lá na frente o apóstolo Paulo ainda teve que advertir sobre a sua vida. É esse Pedro que reagiu bruscamente com um punhal e cortou a orelha de um soldado. É esse mesmo Pedro que, quando Cristo ressuscitou, ele foi até o teu encontro e quebrantou o coração desse homem bruto e disse: Pedro, tu me amas. E por 3 vezes, na qual a terceira, Pedro encheu os seus olhos de lágrimas. Pedro chorou. E quem diria que o homem bruto, como uma madeira de acácia, poderia se quebrantar e chorar num monte de homem? Esse é o Deus que eu acredito. Esse é o Deus que eu sirvo, que pega talvez o homem mais robusto da terra e faz com que ele quebrante o seu coração, e aqui no meio de um monte de homem ele se abraça e louva: vim para adorar-te, vim para prostrar, e as lágrimas caem sobre os seus olhos, porque não há madeira de acácia que não se retorça na frente do Espírito Santo de Deus. É por isso que a Bíblia manda usar madeira de acácia. E olha que interessante, não pode ser a tora, tem que ser a tábua. A tora é quando eu pego a madeira bruta, o caule bruta da árvore para usar. Não, você não vai usar ela de forma bruta, você vai usar a madeira. E quem trabalha com obra sabe disso. Quando você vai fazer uma obra, você vai estabelecer uma coluna, a madeira, ela tem os desenhos. Cada desenho daquele é um nó da árvore que foi lapidado. Mais do que a árvore, você tem que esculpir. E a Bíblia fala que essas madeiras deviam ser iguais. Não importa quanto tempo custou para retorcer. Não importa a história cristã que você tem. Não importa se você aceitou Jesus aos 9, aos 39, aos 59. A Bíblia nos ensina que aqui na casa de Deus, todos nós somos acácias. Todos nós somos iguais. Todos nós somos madeira, que edificamos o santuário de Deus. E aí ele faz uma coisa, irmãos, que é interessante. Porque nós temos a igreja de Vila Valqueire, que é feita de madeira. Eu não sei se você tem na sua memória, mas as madeiras são colocadas na horizontal. É mais lógico. E a Bíblia fala: elas serão colocadas na vertical. Vertical porque o madeiro que eu trabalho e trato tem que estar em pé, virado para o alto. Porque é para o alto que as madeiras de acácia devem estar sempre olhando, certificando que Jesus é aquele que está orientando a sua igreja. Meus amados irmãos, o santuário aponta para o alto, o santuário aponta para Jesus, o santuário é a igreja do Senhor, e a igreja do Senhor deve estar sempre olhando para aquele que fez, que conduz e que vai vir buscar a sua igreja. Ele manda construir esse santuário. E onde ele manda construir esse santuário? Esse santuário é construído no deserto. E aí, irmãos, o deserto, na palavra de Deus, ele traz inúmeras ilustrações. Foi no deserto que Agar e Ismael choraram. Agar sendo expulsa da sua família, Abraão, num contrito com a sua esposa Sarai. Ele dá àquela mulher um pedaço de pão, um cantinho de água, mande que ela vá embora para o deserto. No meio do deserto, aquela mulher expulsa de casa: bota o teu filho longe para que ela não veja o seu filho sofrer e morrer de fome. Ela se distancia e ela começa a chorar.
No deserto, onde Ismael começa a orar, o Senhor pediu livramento, e diz a Escritura Sagrada que o anjo do Senhor apareceu a Agar e disse: o Senhor do céu ouviu a voz de Ismael, és agraciada na terra. E a Bíblia fala que essa família cresceu, se multiplicou e cumpriu sobre ela a herança que foi prometida sobre Abraão. Se tornaram então mãe e filho, pais de grandes nações. É no deserto que Moisés vê uma sarça queimar. Eu já disse isso aqui na igreja. A sarça queima até hoje no deserto. Pastor, mas não foi um milagre? Calma. A minha sogra veio aqui no Rio, e ela veio no período de seca, em junho. Nós estávamos vindo para a igreja, e ela falou assim: meu Deus, o morro aqui ficou queimando. Quem bota fogo no morro? E quem já morou em perto de morro sabe disso. Ninguém vai ficar riscando fósforo no morro. O que acontece é que a vegetação seca. A vegetação seca, ela é aquecida pelo calor do sol. Talvez uma garrafa ajude a proporcionar o calor, as ondas energéticas do sol fazem multiplicar num tampão de garrafa. Mas se não tiver isso, o mato esquenta, o fogo pega e aquele morro limpa de fogo. Sarça arder no deserto é comum, porque é muito comum ter moinho rolando no deserto. O sol bate, o fogo pega, a sarça queima. Mas Moisés estava no deserto, olhou a sarça queimando. Ele continuou no deserto, ele olha a sarça ainda está queimando. Aí depois de muito tempo ele olha, a sarça ainda está queimando, porque a Bíblia fala que o fogo arderá continuamente no altar. O milagre de Deus é que a sarça não se apaga nunca. E Moisés olha aquela sarça e fala: tem alguma coisa errada, ou normal, ou sobrenatural. E quando ele se aproxima da sarça no deserto, Deus fala: Moisés, tira a sandália dos pés, porque o lugar que tu pisa é santo. Foi no deserto que Deus fez um pequeno lugar e chamou de santo. Foi no deserto que o Espírito Santo tocou em Jesus e disse: vá para o deserto, porque no deserto é onde eu vou lhe provar. Porque é no deserto onde nós receberemos a prova de Deus, no deserto onde veremos a mão de Deus, no deserto onde veremos o milagre de Deus. É no deserto que Deus vai se manifestar e a sua glória se manifestará. O deserto representa o mundo, e o mundo representa o lugar onde o santuário de Deus é estabelecido. Por isso que a igreja de Filadélfia, ela está estabelecida no mundo. Não há possibilidade da gente fazer uma edificação no céu, porque nós estamos no mundo, vivemos no mundo, e se Jesus não voltar antes, nós morreremos pela morte do mundo. Mas Jesus é aquele que nos deu o livramento da segunda morte. Podemos até viver a morte do mundo, mas viveremos a eternidade dos céus. Mas essa madeira não ficou no deserto. Ele falou: você vai construir um deserto, mas construirá uma base de prata. É muito natural, eu passo por isso no lugar que eu fico muito úmido, lá em Campo Grande, e é muito natural uma madeira que foi esquecida pelo pedreiro no embolso, e aquela madeira, ela apodrece, ou pega cupim, porque se ela estiver próximo da terra, o cupim tem habilidade na terra, alcança aquela madeira, e ela simplesmente vai ser corroída. E ele fala: construirá as madeiras sobre uma base de prata, porque a base de prata não corrói, não destrói, não desgasta. A base de prata na palavra de Deus, tanto no Antigo quanto lá em Apocalipse, representa a redenção. Essa madeira de acácia, ela é construída sobre a base de prata, e se base de prata é redenção, a base dessa madeira se chama redenção em Cristo Jesus. Nós estamos firmes, verticais, olhando para Deus, e o que nos mantém em base, que nos mantém no deserto, em pés, firme, da expressão vertical, é o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário. Ele continua o texto, e ele fala que essas madeiras precisam estar unidas. Vê bem, elas não precisam estar juntas, elas precisam estar unidas. E Deus mandou que essas madeiras tenham um engate. Existe a ideia da madeira crua. É igual o ferro cozido e o ferro cru, o arame cozido e o arame cru. A madeira crua, com o avanço da adversidade, do sol, da chuva e do vento, ela encolherá, ela empenará. Mas para que ela não encolha
e essas madeiras, elas percam a sua unidade, para que ela não empenhe e elas fiquem fora do padrão, Deus mandou que Moisés colocasse um engate entre as madeiras. Elas vão ficar engatadas, juntas, unidas, mais do que juntas, aliançadas, mais do que avançadas, presas, mais do que agrupadas. Elas serão equiparadas como uma família. As madeiras terão engate, como a igreja de Cristo deve ter um engate. Por isso que aqui a vitória de um é a vitória de todos. A alegria de um é a alegria de todos. O desnível de um é o desnível de todos. A necessidade de um é a necessidade de todos. A ausência de um é a ausência de todos. A esquizofrenia religiosa, ela acontece quando nós conseguimos detectar que os irmãos, eles não conseguem caminhar engatados. As madeiras de acácia passam por tratamentos diferenciados. O tratamento do pastor Ederson é um, o do Pedro pode ser outro, o do Samuel pode ser outro. No entanto, quando Deus nos coloca tratado, as minhas diferenças são lançadas por terra, porque o engate do Espírito Santo vai ter que me unir a Pedro, que vai ter que me unir a Samuel, que vai ter que me unir à igreja, e juntos nós edificaremos o santuário de Deus aqui nessa terra. Pastor, então essa madeira de acácia, ela é visível, e aí Deus tem coisas sobrenaturais para construir o seu santuário. Ele fala, pega a madeira de acácia, e essa madeira de acácia, ela vai ser revestida de ouro. Que coisa linda isso! Porque o ouro representa a glória, independente dos nós da sua vida, independente da retorcida da sua vida do passado. Quando Deus olha para você, o que Ele vê é o sangue de Cristo. Nós somos glorificados por Jesus Cristo, e quando nós somos expostos como sendo santuário de Deus, Deus não vê em nós o nosso passado, Deus vê em nós o nosso presente, que é o revestimento da glória de Deus. A coisa mais linda que tem é sermos glorificados no ouro, o ouro de Cristo. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E é por isso que todos nós somos reluzentes, como esse refletor dourado que deixa essa igreja mais bela. É como se Deus ligasse o refletor de Cristo que refletisse sobre esta igreja, e Ele olhasse e fala, olha como essa igreja é linda, olha como essas madeiras de acácia são belas, olha como eles refletem a glória de Deus, porque o meu Filho Jesus está sobre eles. E quando eu olho para qualquer um de vocês, eu vejo a imagem de Cristo reluzindo a glória do nosso Deus. Deus edifica o seu santuário. E quando Ele edifica o seu santuário, Ele cria 3 etapas do santuário. Eu ia trazer a foto, eu acabei esquecendo, mas se o irmão tiver internet e quiser botar a foto interna do santuário exposta, não tem problema, pode pôr. A primeira parte do santuário é o pátio, a gente chama de átrio. Para que você entre no santuário de Deus, você precisa entrar no átrio de Deus. E a primeira coisa que nós encontramos é o local de holocausto. Antes de você adentrar, acessar o santo de Deus, o santo lugar, você precisa passar pelo holocausto. O holocausto é sacrifício. Ali os pais de família iam sacrificar pelos seus pecados. Ali os sacerdotes iam sacrificar pelas suas tribos. Ali nós, antes de entrarmos no santo lugar, precisaríamos sacrificar e aspergir o sangue sobre a rocha, porque em pecado ninguém pode se aproximar de Deus. E é por isso que existia o local de holocausto, de sacrifício. Depois do local do sacrifício, nós tínhamos a bacia de bronze. Deus fala, construirá uma bacia de bronze e colocará nela água. O sacerdote, ele sacrificava, ele saía do holocausto, ele passava pela bacia de bronze, e na bacia de bronze ele lavava as suas mãos, ele lavava os seus pés, porque nós sabemos que mesmo depois do holocausto, mesmo depois do sacrifício, nós precisamos de purificar a nossa vida. Tem crente que acha que Jesus morreu pelos nossos pecados, e nós não precisamos fazer mais nada, porque Jesus já morreu pelos nossos pecados. Não, eu desafio qualquer um dos irmãos a dizer, pastor, eu não tenho pecado, essa semana eu não pequei. Eu vou dizer o que a Bíblia fala, aquele que diz que não tem pecado se faz mentiroso, porque todos nós pecamos, mas destituídos estamos da glória de Deus. Você peca no pensamento, você peca na murmuração,
você peca nas palavras, você peca na ignorância, você peca na presunção da sabedoria, eu sou mais sábio. Você peca em todo momento. E é por isso que você vai entrar no santuário de Deus. Quem quer entrar no santuário de Deus? Além do holocausto, além do sacrifício, você tem que lavar suas mãos, lavar os seus pés, purificar a sua vida. Tem uma música do Cléber Lucas que era assim: purifica-me, ó Senhor Jesus, purifica-me no meu ser. Deus tem que nos purificar. Pastor, na minha salvação, na minha conversão, Deus tem que nos purificar todos os dias. Olha a oração do Pai Nosso: perdoai os nossos pecados. A gente está chegando no momento que parece que a igreja não peca mais. A gente está chegando no momento que parece que líderes não pecam. Líderes pecam, presbítero peca, pastor peca, diácono peca, membros pecam, todos nós pecamos. Por isso precisamos da oração de purificação, precisamos de lavar as nossas mãos, porque sem santidade ninguém verá Deus. O átrio é um lugar que todo mundo entra. Aí a segunda etapa do tabernáculo é o santo lugar. Você sai do átrio, entra no santo lugar. O santo lugar era acesso livre para os sacerdotes. No átrio entravam todos. No santo lugar entravam os sacerdotes. Ali nós encontramos 3 elementos: a mesa dos pães para a propiciação. Era o primeiro lugar que o sacerdote tinha que ir, porque o pão fala de Cristo. A Bíblia fala que Ele é o pão vivo que desceu do céu. João 15 fala que Ele é o Pai, é o labrador. A Bíblia nos ensina que Ele é o maná que vem dos altos céus. Ele é o alimento que nos gera comunhão. O pão fala de comunhão, de comungar a fé. Jesus é o pão. Você só tem relacionamento com o seu irmão se você estiver em Cristo Jesus. É por isso que quando você aceita Jesus, e Jesus vem morar em você, você é ligado à tua vida, ao teu irmão, não é porque você é da família dele. A gente chega na igreja e faz uma coisa que o mundo não entende: a paz do Senhor. Como é que a gente fala? A paz do Senhor, irmão. Tem uns crentes que se acha meio judeu e fala Shalom, já viu? Tem um crente que falou assim: Shalom Adonai. Eu falo a paz do Senhor porque eu sou cristão. E você chama ele de irmão, porque o que te une ao teu irmão é Jesus Cristo, nosso Senhor. Você quer entrar no santuário? Você quer entrar no santo do santo? Você quer ter relacionamento com o teu irmão? Você tem que chegar por meio de Jesus. A Bíblia fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem a Deus a não ser por mim. A mesa com os pães da propiciação apontavam para Jesus. Ele saía de Jesus, ele saía dos pães, ia para o altar de incenso. Ele acendia o altar de incenso que trazia um perfume suave. E olha que interessante, um sacerdote, ele foi punido por Deus porque ele acendeu um altar de incenso com fogo estranho. Ele só podia acender o altar de incenso com a brasa que tirava do holocausto. Irmãos, como Deus é lindo. Você sacrificava no holocausto, pegava a brasa do holocausto e acendia o altar de incenso, e aquele incenso subia como um perfume suave ao altar de Deus. O mesmo sacrifício que você faz tem que se posicionar nas suas orações. Sabe o que chega agradável aos pés do Senhor, ao altar do Senhor? As orações que você faz. Isso me dá a entender que aquilo que eu sacrifico tem que ter a ver com aquilo que eu intercedo. Os meus joelhos têm que caminhar junto com o meu sacrifício. Tem gente que sacrifica uma coisa e ora outra. Nós estamos fazendo as quinta-feiras, 7 quinta-feiras para 2020 mesmo. E às vezes os irmãos podem trazer na mente: pastor, mas eu não tenho nem o que pedir para o ano 2020. Então começa a planejar a sua vida e começa a dobrar os seus joelhos por aquilo que você sacrifica, que certamente Deus responderá a sua oração. Eu já citei para os irmãos, quando eu era criança, pequeno, lá de Barbacena, morava na casa pastoral e gostava de me dar na igreja. Eu nunca fiz aula, eu toco de ouvido, vou mexendo nos instrumentos. E aí peguei a caixinha de oração, era uma caixa de sapato. Hoje a gente tem um gasofilácio de acrílico bonito aqui. E aí eu abri a caixa de sapato. O pessoal estava no começo, não vai lembrar que eu contei essa história. Aí eu falei: rapaz, é um caderninho, né?
Hoje a gente tem o nosso papelzinho de oração personalizado da Filadélfia, mas era um caderninho. Aí estava lá: Senhor, a minha vizinha não acredita no Senhor, ela pragueja contra mim, quebre as 2 pernas dela para provar que o Senhor é Deus. Quando eu falo de altar de incenso, eu estou falando de perfume suave ao altar de Deus. A minha oração, ela tem que ter a ver com o meu holocausto. Meu irmão, quem morreu por mim foi Jesus, e morreu por mim pelo mundo. A Bíblia fala: bem-aventurados aqueles que são perseguidos pelo reino de Deus. Você é perseguido? Louva ao Senhor. Você está sofrendo mal? Agradece ao Senhor: Senhor, muito obrigado pelos males que vem na minha vida, porque crente que não passa uma percepção, crente que não passa uma perseguição, crente que não entra em desencontro com o deserto, que é o mundo, ele está seguindo o mundo, não está seguindo o Evangelho. Porque qualquer cristão que sabe o Evangelho, você já percebeu que às vezes tem um cara que não gosta de você? Não vê com a tua cara? Outro dia tem irmãos abafando comigo: pastor, do nada, me jogaram uma pedra. Já percebeu que isso acontece? Sabe por que isso acontece? Porque as pessoas veem a glória de Deus na sua vida. O inimigo levanta pessoas contra você, porque você está revestido da glória de Deus. Tem o ouro da madeira de acácia, é a glória de Deus na sua vida. É o nó que foi endireitado, mas que está revestido de ouro. E Satanás levanta pessoas para que você seja tomado por Deus. Levanta sua mão e fala: é em nome de Jesus, esteja repreendido esse espírito da sua vida, porque Deus é maior sobre a minha vida. Ele sai da mesa da propiciação, ele acende o incenso, ele faz as suas orações. E quando ele sai do altar de incenso, a Bíblia fala que ele é conduzido para a menorá, para o castiçal, para que ele brilhe. E a Bíblia fala que nós somos luz nessa terra. Tem gente que quer brilhar, tem gente que quer refletir a glória de Deus, mas não passou pela mesa da propiciação, não comungou com a fé dos irmãos, não acendeu um incenso suave, mas quer coletar do brilho do Espírito Santo na sua vida. E o brilho só vem com azeite. É por isso que Deus fala: Moisés, colete azeite. Eu como do pão, eu acendo o incenso e faço as minhas orações. Eu coloco azeite no castiçal, eu acendo o fogo. E aquele brilho é o brilho da ação do Espírito Santo na vida de todos nós que aqui estamos. Esse é o santo lugar. Aleluia! Glória a Deus! O sacerdote, ele adentrava o santo lugar, mas existia um lugar ainda mais extremo, em um outro nível, que era chamado de Santíssimo. O Santíssimo era diferente, porque o Santíssimo só quem podia entrar era o sumo sacerdote. Esse, por sua vez, entrava uma vez por ano. Ele tinha uma silhueta sobre os seus pés, e ele entrava sobre o santuário, sobre o Santíssimo. Enquanto que ele andava, aquela silhueta balançava, e o sacerdote que ficava no Santíssimo ficava ouvindo o balançar do sonido. E ele sai do Santíssimo, o sacerdote foi aprovado por Deus. Só que se esse sumo sacerdote entra e ele está em pecado, ele só escutava um perigo, porque não se pode entrar no Santíssimo lugar se a sua vida não estivesse purificada de todo o pecado. E o sacerdote tinha uma corda amarrada, o sumo sacerdote, e quando ele entrava no lugar, puxa a corda, e quando puxava aquele cadáver, ele foi fulminado, porque ele ousou entrar no santo lugar, no Santíssimo, e estava em pecado. Esse homem entrava uma vez por ano, e ali só tinha um objeto, que era a Arca da Aliança. E a Arca da Aliança, como todos sabem, representa a presença de Deus, que foi feita também com madeira de acácia, coberta de ouro. Dentro da Arca da Aliança tinham 3 elementos: as tábuas da lei, porque a lei representa a justiça, e a Bíblia fala que ele é a nossa justiça. Mas a Bíblia também fala que o fim da lei é Cristo Jesus.
As tábuas da lei representam a lei de Deus, a moral de Deus, a santidade de Deus, mas representa que no final dessa lei existe Jesus. O segundo elemento era o maná, e a presença do maná representa o consumo diário de Jesus Cristo sobre nossas vidas. Eu não sei se você já leu o texto, mas quando o povo de Israel guardava o maná no outro dia, o que tinha acontecido? Estragado, porque eles tinham que viver diariamente com aquilo que Deus proporcionava a eles. Você acorda de manhã, a primeira coisa que você come é o seu pãozinho. A Bíblia fala que Jesus é o nosso maná. Aleluia. Lá em Hebreus fala que esse maná ele é repetido através de Jesus Cristo, e o maná dentro da Arca da Aliança ele não estragava, porque o maná representa a continuidade da ação de Deus sobre as nossas vidas. Tinha as tábuas da lei, o maná do céu, a vara de Moisés que floresceu. A vara de Moisés representa a glória de Jesus, que foi seca, que foi morta, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, ele floresceu, e quando ele ressuscita, ele representa a presença de Deus no meio de nós. Lá em Êxodo capítulo 25, versículo 8, a Bíblia nos mostra que Jesus chama Moisés e fala assim: eu sou Deus que irá ser o tabernáculo no meio de nós. Eu sou Deus que desejo habitar no meio de nós. E a Bíblia fala em João capítulo 1, no princípio era o Verbo. O Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Cristo fala: quem vê o Pai, quem vê a mim, vê o Pai, porque eu e o Pai somos um. Portanto, Cristo representa a presença de Deus aqui nessa terra. Agora não mais de forma simbólica, agora não mais de uma forma de santuário, de templo, onde em se destruindo as paredes de acácia, esse templo ruiria e a presença de Deus retornaria para os céus. A Bíblia nos mostra que Jesus é o Deus que resolveu habitar no meio de nós. Lá em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 e 17, não sabeis vós que vosso corpo é morada de Deus, e se destruirdes desta morada, Deus os destruirá, porque o vosso corpo é a morada de Deus nessa terra. Nós, no santuário, tinha 3 zonas de acesso: o átrio, o santo e o santíssimo. O átrio todos entravam, o santo sacerdote entrava, o santíssimo só o sumo sacerdote entrava. E a Bíblia nos mostra que quando Jesus Cristo ressuscitou, o véu se rasgou, o véu que separava o santíssimo lugar do santo lugar, sinalizando a todos nós que não tem mais distinção, sinalizando a todos nós que todos nós somos sumo sacerdote. Lá em Efésios capítulo 1, versículo 23, fala que a igreja é a plenitude do Espírito Santo de Deus na terra. E é interessante porque você é grande. Vira para o irmão e fala assim: você é grande. Mas eu quero que você saiba que a grandeza de Deus na sua vida, ela é representada pelo Deus que mora na sua vida. Ele poderia morar em qualquer lugar, ele poderia lugar nos melhores lugares do mundo e acima deste mundo que nós conhecemos, mas ele decidiu morar na sua vida, na minha vida. E o que me faz grande é a presença de Cristo que habita na minha vida. Agora vira para o irmão e diz assim: viu por que você é grande? Eu vi um simbolismo do tabernáculo que me chamou a atenção, e ele falava que o tabernáculo representa a vida do crente e o seu santuário nessa terra. Quem quer chegar ao nível mais alto da adoração aqui essa noite? Aleluia! Glória a Deus! E ele falava que o nível de adoração tem 3 níveis. O primeiro nível é o átrio, porque o pátio era onde as famílias se encontravam. O pátio onde os pais de família se encontravam, junto com o seu sacrifício, junto com seus filhos. O pátio, o átrio, é o lugar onde todos tinham acesso. E ele fala: o primeiro nível da adoração, o primeiro nível de um crente, o primeiro nível de um cristão, é o nível inicial dos seus relacionamentos, é o nível da boa praça, é o nível da boa vizinhança. Aí um cristão que quer aumentar a sua adoração diante de Deus,
ele entra num segundo patamar. Esse segundo patamar é o santo lugar. É aquele que ele consegue comungar do pão. É aquele que ele consegue fazer com que suas orações cheguem aos céus. É aquele que ele consegue fazer o diferencial nesta terra. É aquele que quando você está no trabalho, alguém te procura e fala assim: você é um cara diferente. Aí você fala: tem alguma coisa diferente na sua vida, porque você é o menorá que resplandece. Você é o castiçal que reluz a glória de Deus nessa terra. Você entrou no santo lugar. E o terceiro nível, o terceiro patamar do crente é quando ele entra no Santíssimo. É quando ele está cheio da presença de Deus na sua vida. E esse texto falava uma coisa muito interessante. Infelizmente, muitos crentes gostam tanto do átrio, gostam tanto do pátio, que não saem de lá. Agarram as suas vidas no átrio, holocausto, purificação, e não conseguem dar continuidade ao seu cristianismo. Mas vive tendo holocausto, mas vive tendo sacrifício, mas vive se purificando, vive pecando, vive cometendo os mesmos erros. Não consegue entrar no santo lugar, porque não consegue comungar do pão, da união, da unidade. Não consegue com que a sua vida de gratidão e oração chegue aos céus. Porque a Bíblia fala: se você vai ofertar ao Senhor, e você está em inimizade com o teu irmão, acerte a tua dívida com o teu irmão primeiro, e depois entrega a tua adoração ao Senhor. É o que Jesus falou. O santo lugar é o lugar que você está bem com a tua vida, está bem com a tua família, está bem com a tua igreja. Você ora e fala: Senhor, eu estou bem, eu estou em paz. Recebe a minha oração, que eu quero refletir a tua glória nesta casa. Tem crente que gosta tanto do ato que não entra no santo lugar. E tem crente que gosta tanto do santo lugar que não ousa experimentar a glória de Deus sobre a sua vida. Aí chega aqui a cantar: o Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas é meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me basta. Tua presença, meu prazer. Você vem para a igreja e alguém fala: está tudo em paz. Está tudo cheio de Deus. Você chega na igreja, quando você louva o Senhor, você se arrepia, você sente a presença de Deus, você fica cheio de Deus, você fala coisa que nem você sabe, porque Deus está tocando na sua vida e está te enchendo do Espírito Santo. Você fala em línguas, você fala em mistério, você fala nem o que você sabe, mas Deus sabe o que você está falando, porque é só você e Deus. Sai do santo lugar, entra no Santíssimo nessa noite em nome de Jesus e fala: Senhor, eu passei do átrio, eu quero agora sair do santo lugar. Eu estou em comunhão, eu estou em oração, eu estou refletindo a glória de Deus, mas eu quero só estar eu e o Senhor. Eu quero florescer como uma vara seca floresce milagrosamente. Eu quero estar cheio de Deus como um maná que dá continuidade à sua essência. Eu quero ter a arca da presença e da aliança de Deus no meu coração. Coloca a mão no seu coração agora. Você pode concentrar os seus pensamentos em Deus agora. Começa a falar assim: eu quero entrar no Santíssimo. Eu quero entrar no santo lugar. Eu quero, Senhor. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória, Senhor. A minha glória é fazer com que conheça a Ti, que diminua e que diminua Ele, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. Então, Senhor, e como os filhos que podem construir a Ti, esconda o rosto para que vejam a Tua face, Senhor. Esconda o rosto para que vejam a Tua
a Ele, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. O Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tua graça é meu lugar, meu lugar secreto. Só tua graça me faz, tua presença me dá. Olha a mão no seu coração, eu estou orando por você. Senhor Deus Pai, essa é a tua igreja, esse é o teu povo, esse é o teu santuário, Deus. Que em nome de Jesus, faça morada nesse lugar, faça morada nesses madeiros. Pega a madeira de acácia retorcida e retorce mais uma vez. Mas, Senhor, não se esqueça, cubra com teu ouro, cubra com a tua glória, Deus. Esse é o teu lugar, esse é o teu santuário, Deus. Mostra-nos o caminho, mostra-nos onde está o nosso erro, mostra onde precisamos corrigir as nossas vidas, para que possamos aceitar o santíssimo lugar. Eu quero colocar em tuas mãos aqueles que talvez estejam em pecados. Perdoai os vossos pecados, livra-nos de todo mal. Aqueles talvez que tenham pecado com o irmão, uma dívida com o irmão, Senhor, mude-nos, transforma-nos, altera a nossa essência, para que possamos apontar para os céus, para que possamos estar engatados juntos, para que a tua ação seja permanente nesta casa. E, Senhor, aquele que está agarrado em algum dos cômodos do teu santuário, que o teu Espírito Santo nos impulsione. Eu quero, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo impulsione, saia do ato, mas não do santuário, saia do ato e entre no Santíssimo, saia do ato e entre no santo lugar. Aquele que se encontra no santo lugar, que o teu Espírito Santo force, saia do santo lugar, entre no Santíssimo lugar. Que a tua igreja seja cheia de Deus, que a tua igreja seja revestida do Senhor. Nós oramos a ti, que a tua graça, que a tua misericórdia e que o teu poder se estenda sobre as nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Amém. Tua presença, me trazer, tua presença. Queria convidar o presbítero Roservaldo aqui.